Só um minutinho, irmãos. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Desde já, que Deus venha continuar trabalhando em cada coração, né? Que sejamos atentos à voz do Senhor, para que assim as nossas vidas sejam transformadas, segundo o querer e a vontade do nosso Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: e no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por isso que nós estamos aqui esta noite, meus irmãos. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Ele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, louvado por todo o universo, Criador de todas as coisas, não somente da terra, mas de todas as galáxias. Ele veio e se fez carne. Ele se esvaziou a si mesmo por amor a nós. Veio e viveu como homem, né? Sofreu, em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E voluntariamente deu a vida por cada um de nós. É por isso que hoje nós estamos aqui, louvando, engrandecendo e exaltando o nome de Deus. Nos garantiu, através do seu sangue, que foi derramado até a última gota, o perdão dos nossos pecados. Glórias a Deus. Jesus tem autoridade para perdoar pecados. Ele Amém. é o único que pode perdoar pecados. Ele é o nome que é sobre todo nome. Por isso que nós oramos o nome do Senhor Jesus. Por isso que nós louvamos o nome do Senhor Jesus. Porque Ele é o nome sobre todo nome. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, esta noite nós iremos falar um pouco sobre perdão. O perdão de Deus para nós, mas o nosso perdão para o próximo. Então é sobre isso, meus irmãos, que nós iremos pensar esta noite. Foi essa palavra que Deus colocou em meu coração. Eu não conheço o coração dos irmãos, mas o Senhor conhece. Não somente o coração, mas o profundo do coração. E eu tenho certeza, meus irmãos, que se vocês estiverem com o coração aberto, Deus há de trabalhar e vocês irão sair esta noite diferente da forma que entraram. Amém? O texto que nós iremos pensar esta noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 35. Mateus 18, do 21 ao 35, versículo 21 ao 35. Todos acharam? Amém. É bom ver esse barulhinho das páginas, né? Muito bom. Quantas vezes se deve perdoar um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, ou em algumas versões, se moveu de íntima compaixão, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: pague-me o que me deres. Então o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Versículo 32. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, de igual modo, compadecer-te do teu conservo,
como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou os verdudos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um o seu irmão. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui para te adorar, para glorificar o teu nome que é belo, santo, verdadeiro, justo e bom. Muito obrigado, Senhor Deus do Pai, porque o Senhor deu a vida por nós e hoje nós temos esperança no teu nome, Senhor. Usa-me como canal desobstruído, usa-me como canal de bênção nas tuas mãos para transmitir a tua mensagem, Senhor Deus, dando-me intrepidez, dando ousadia, para que assim, Pai, o teu nome seja glorificado. Para que eu diminua, para que o Senhor cresça e a vida dos irmãos sejam edificadas, porque o dono da igreja é o Senhor. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, e muito obrigado por esse privilégio de eu estar aqui com os meus irmãos esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Meus irmãos, esta parábola, esse texto, ele se passa num contexto histórico, onde Jesus está ensinando os discípulos como se deve tratar o pecado de um irmão. Um pouquinho antes, os irmãos leiam em casa, tá? Não vou ler tudo, porque senão não dá tempo, mas um pouquinho antes, ali no versículo, em Mateus 18, do versículo 15 ao 20, Jesus ensina, como nós devemos tratar o pecado de um irmão. Ele diz que nós não devemos de cara excluir o irmão, ou aquele que nos fez mal. Ele diz que nós devemos tratar, nós devemos conversar, nós devemos depois levar à igreja. Então Jesus mostra como nós devemos tratar o pecado de um irmão. E é nesse contexto que Pedro, ele fala para o Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7. Na tradução judaica, meus irmãos, o máximo que uma pessoa poderia ser perdoada era 3 vezes. Na quarta já não haveria perdão. Então Pedro, ele dobrou o número de possibilidades de perdão. Então, em primeiro lugar, aqui fica claro, meus irmãos, que não há limites para o perdão de Deus nas nossas vidas. Não há poço tão fundo que você se afundou, ao qual a graça de Deus, a qual o sangue do Cordeiro não possa nos cobrir. Não existe pecado grande o suficiente que Jesus não possa perdoar. Não existe falha grave o suficiente a qual não tenha perdão. Todo pecado, quando ele é confessado, como diz 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessar, olha aí, meus irmãos, devemos confessar e deixar. Aí sim ele nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Então você pode ter certeza esta noite, não eu estou declarando, mas a palavra de Deus declara: o sacrifício de Cristo foi completo. Temos a certeza do perdão dos nossos pecados. Então não importa como você esteja vivendo sua vida hoje, não importa o que você tem feito até hoje, se dobre diante de Deus, no teu quarto, no teu lugar ali secreto, e peça perdão a Deus, crendo em nome de Jesus, e Ele vai te perdoar. Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Não existe limites para o perdão de Deus nas nossas vidas, e não existe limites para o nosso perdão para com o próximo. Pedro ali falou, até 7 vezes, Senhor, eu vou perdoar meu irmão. Mas ele veio 7 vezes, fez o mesmo pecado, o mesmo erro, eu vou perdoar a 8ª vez. Essa pessoa não aprende. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós pecamos e pecamos no mesmo pecado e pedimos perdão a Deus. E imaginem então se tivesse limites do perdão de Deus. Imaginem se um dia nós chegássemos diante de Deus e Deus olhasse para nós e falasse, eu não vou te perdoar agora não, porque você já fez esse pecado e acabou, é até 7, acabou, não vou mais perdoar. O que seria de nós? Quem
nunca pecou e pecou no mesmo pecado e teve que pedir perdão novamente? Acontece isso com muita frequência. Não deveria, mas acontece. Então Jesus aqui ensina em primeiro lugar que não há limites para o perdão. O perdão não tem limite, meus irmãos. Não devemos colocar limites para o perdão. Meus irmãos, eu quero deixar claro aqui que o perdão não é algo fácil. O perdão não é algo natural, não é do homem natural. O perdão ele pertence ao homem espiritual. O perdão é o agir de Deus no coração de uma pessoa. O verdadeiro perdão. Porque falar que perdoa, todos falam. Tem pessoas que até falam, é fácil perdoar, mas se vê outra pessoa, quer esganar outra pessoa. Não liberou o perdão ainda. Então, em primeiro lugar, aqui nós já aprendemos com essa fala de Pedro e a resposta de Jesus. Não existe limites para o perdão. Não vai chegar um momento em que Deus não vai nos perdoar mais. Não existe isso, meus irmãos. Quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, sendo pregado, com aquela dor insuportável, ele estava falando, Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus pedindo perdão por aqueles guardas que estavam ali o crucificando. Não dá para entender, meus irmãos, é só o amor de Deus, que é incompreensível. Jesus perdoou um ladrão na cruz, que fez falhas a vida toda, que não fez nada de bom, e no último momento ele fala, Senhor, lembra-te de mim quando você entrar no teu reino. E Jesus nem questiona, nem pergunta, nem fala, mas você viveu a sua vida toda, agora você vem atrás de mim. Ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então você pode ter essa certeza esta noite, meus irmãos. O seu pecado é perdoado em nome de Jesus. Glória a Deus. Não existe pecado no qual Jesus não possa perdoar. Existe sim corações duros o suficiente que recusam a graça de Deus dia após dia. O que leva você, meu irmão, para o inferno, minha irmã, não são os seus pecados, porque eles foram expiados por Jesus, foram perdoados pelo Senhor Jesus. O que nos leva ao inferno é dia após dia nós negarmos a graça de Deus. É dia após dia Deus falar conosco através da palavra, Deus falar conosco através dos louvores, Deus falar conosco através da natureza, Deus falar conosco através de diversas circunstâncias. E nós acharmos que é o acaso, e nós acharmos que aquilo não é de Deus, e não nos voltarmos a Deus. Porque depois da morte, meus irmãos, segue esse juízo. Então nós temos que aceitar no tempo oportuno, nós temos que pedir perdão no tempo oportuno. E esta é noite de reconciliação, meus irmãos. Às vezes nós esquecemos o quanto Deus nos ama. Às vezes nós esquecemos que Ele deu a vida por nós porque Ele quis, Ele não foi obrigado. E Ele ainda fala em João 10, versículo 18: minha vida ninguém tira de mim, eu mesmo dou. Eu tenho poder para dar e também poder para tomá-la de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Não foi Roma que condenou o Senhor Jesus. Foi Ele que quis dar a vida por nós, por livre e espontânea vontade. Glórias a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira muito grande, de Aleluia. uma maneira incompreensível, que deu o seu único filho, mais precioso, mais importante, o primogênito, para todo aquele que nele crê. Irá crer durante os séculos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. E às vezes os irmãos podem estar perguntando, mas Caio, eu sou salvo em Cristo Jesus, você está falando sobre isso, coisas que eu já sei. Mas meus irmãos, nós devemos lembrar daquilo que nos traz esperança. Glórias a Deus. No momento da tribulação, nós devemos lembrar que um dia Jesus Cristo vai vir à destra de Deus. Amém. Porque quando Jesus foi questionado e perguntado, você é o Filho de Deus? Ele falou, eu sou. Mas verás o Filho do Homem à destra do poder de Deus, vindo sobre as altas nuvens do céu. Ele veio uma vez como servo. Ele veio uma vez para sofrer. Ele veio uma vez para cumprir a lei. Ele veio uma vez para dar a vida por nós. Mas ele vai vir a segunda vez, como o texto de Apocalipse diz, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, à destra de Deus. E todo olho verá, e toda língua vai confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Para nós, irmãos, será um privilégio, porque nós já nos dobramos ao Senhor Jesus aqui. Para nós será um motivo de alegria. Mas para aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, para aquelas pessoas que escolheram os desejos da carne e não aceitaram, será
dias de extrema penúria. Apocalipse diz que eles vão desejar que os montes caiam sobre ele. Tamanha medo da ira do poder. Então, meus irmãos, nós devemos acreditar que uma palavra diz que os nossos pecados são perdoados por Jesus Cristo e que não existe pecado no qual Ele não possa perdoar. E que da mesma forma, meus irmãos, que não existe limites para o perdão de Deus, não existe limites para nós perdoarmos o nosso próximo. E é isso que nós vamos ver nessa parábola que Jesus citou. Jesus ele falava por parábolas. Jesus ele era diferente, claro, em vários aspectos, né? Mas nesse aspecto também, ele não respondia uma pergunta com sim, não. Ele falava uma parábola, ele pegava algo comum do dia a dia para mostrar um ensinamento profundo, aos quais aqueles que tinham o coração endurecido não conseguiam entender. Em segundo lugar, meus irmãos, versículo 23, por isso o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos esquecemos disso. Como está a sua mordomia? Como está a mordomia do seu corpo, do seu tempo? O que você tem buscado em primeiro lugar? O reino de Deus e sua justiça ou outras coisas? Talvez você responda de imediato, eu tenho buscado o reino de Deus e a justiça dele. Será? Será que realmente nós temos buscado o reino de Deus e a justiça de Deus? E eu não falo isso de estar na igreja, meus irmãos. Eu falo isso de viver como seguidores de Cristo. Deus ele vai pedir conta da nossa mordomia. E é isso que o texto diz. O rei pediu conta. O rei pediu conta dos servos. E aí, o que você tem feito com a sua vida? Deus ele vai cobrar um dia. Ele fala, e aí, o que você tem feito com o amor que eu tenho te dado? O que você tem feito com o perdão que eu tenho te dado? Como você tem agido com o seu próximo? Nós seremos cobrados, meus irmãos. Então nós devemos tomar muito cuidado com a mordomia do nosso tempo. Nós vivemos num mundo de correria, de consumismo. E se nós não prestarmos atenção, nós vivemos por aquilo que é secundário e deixamos aquilo que é principal de lado. Deixamos de lado a presença de Deus, deixamos de lado a nossa família, tudo isso por bens materiais, que irão perecer. Não estou falando aqui que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos almejar ter as coisas, não é isso, meus irmãos, mas eu estou falando, meus irmãos, que nós devemos priorizar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, através de Cristo, nos priorizou. Deus nos priorizou primeiro, meus irmãos. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu e nos chamou para que através das nossas boas obras o nome dEle fosse glorificado. Deus nos priorizou. Deus olhou a terra e não viu um justo sequer. Romanos 3:23. Era justo nós sermos condenados. Era justo, o inferno é justo, meus irmãos. Contudo, pela sua imensa graça e misericórdia, Ele enviou Jesus Cristo e nos salvou. Deus, Ele nos priorizou. E por que nós não conseguimos priorizar o reino de Deus? Deus nos amou e continua nos amando. E por que nós não conseguimos amá-lo de todo o nosso coração? Alguma coisa está errada. Nós vivemos num país que mais de 80% das pessoas professam ou dizem que são cristãos. Mas é a minoria que realmente é. Que realmente mostra uma vida de poder, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida realmente de amor. Então isso é algo preocupante, meus irmãos. Então nós devemos tomar conta da nossa mordomia, porque um dia Deus irá cobrar de nós o que nós temos feito com a nossa vida. E é disso que essa parábola fala também, meus irmãos. De como nós estamos tratando o próximo. Fala assim que Deus nos perdoa, e isso é garantido, não tem limites, mas fala também que nós não devemos ter limites para perdoar. Versículo 24. E passando a fazer, quando pediu contas, trouxeram um que devia 10.000 talentos. Meus irmãos terem uma ideia, tá?
O denário era a moeda da época, ou o talento. E um denário, um talento, era equivalente a um dia de trabalho. Não era pouco dinheiro. Era uma quantidade razoável. Um dia todo você ganhava um denário. E a Bíblia diz que esse servo, ele devia 10 mil talentos. Ou seja, no mínimo, ele teria que trabalhar 10 mil dias para conseguir a quantia. Então Jesus falou 10 mil talentos de propósito, meus irmãos, porque está dizendo que é uma dívida impagável. E é isso, meus irmãos. Os nossos pecados eram impagáveis. É uma dívida impagável, meus irmãos. Por isso que é pela graça. Por isso que não é pelas obras. Porque é impagável. Por mais que as pessoas tentam fazer, por mais que o ser humano faça algo, não é suficiente. A única coisa que é suficiente é o sacrifício de Cristo, completo, eterno. Então, meus irmãos, a nossa dívida era muito alta, era impagável. Nós não merecíamos. A Bíblia fala que nossas obras são como trapo de imundícia. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Ele usou da vida pelos seus inimigos. Mas hoje nós nos tornamos amigos de Deus através de Jesus Cristo. Os irmãos entendem, meus irmãos, que os nossos pecados não são pouca coisa. É uma dívida impagável. Então esse servo devia 10 mil talentos. E o justo seria, que na época se fazia dessa forma, né? Que fosse vendido ele e a família dele, para que pagasse a dívida de alguma forma. Esse seria o justo. É a condenação. O justo seria nós sermos condenados, porque a Bíblia fala que todos pecamos. Mas da mesma forma que o Senhor perdoou esse servo, Ele nos perdoou essa dívida impagável. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Então, ou seja, meus irmãos, essa dívida impagável nas nossas vidas, que são os nossos pecados, Jesus perdoou. Jesus foi crucificado com o Senhor Jesus. E agora, o que nós devemos fazer diante disso, meus irmãos? Diante dessa tática que Deus nos deu. Mas a Bíblia fala nessa parábola desse mesmo servo que foi perdoado. E olha, meus irmãos, não existe algo mais maravilhoso, não existe algo mais sublime do que o perdão dos nossos pecados. Não existe, meus irmãos. Todo aquele aqui esta noite que foi perdoado sabe disso. Um dia você, meu irmão e minha irmã, chegou diante de Deus no lamaçal do pecado, indigno. Às vezes a palavra nem saía da boca, porque não sabia orar, mas do coração saía, e você pediu perdão pelos seus pecados, e o Senhor perdoou e jogou no mar do esquecimento essa dívida impagável. E aí nós somos gratos a Ele por Ele ter nos perdoado, né, irmãos? Mas aí, na hora de nós manifestarmos esse perdão ao próximo, muitas vezes nós somos que nem esse servo da parábola, que diante do perdão do rei, diante do perdão de Deus, tinha um conservo dele que devia 100 denários, diante dos 10 mil talentos do denários. 100 denários era uma quantia irrisória, era uma dívida que poderia ser paga. Mas esse servo em nenhum momento pensou: nossa, mas o meu Senhor me pagou essa dívida de 10 mil, eu não posso pagar essa dívida de 100. Não. Da mesma forma, o conservo foi e falou: olha, tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo. E esse servo que foi perdoado, que foi agraciado, não quis saber, pegou e jogou na cadeia, ele, a esposa, os filhos. Por que você age sem misericórdia com o seu irmão, quando Deus teve misericórdia da sua vida? Por que você não perdoa o seu irmão, se não já te perdoou? É isso que Jesus está falando. Como nós podemos dizer: eu sirvo a Deus, se eu não consigo servir ao próximo? Eu amo a Deus, se eu não consigo amar o próximo? É hipocrisia, meus irmãos. Vamos parar, meus irmãos, de viver hipocrisia e vamos viver o Evangelho. Porque se nós recebemos o perdão de Deus, se a nossa grande dívida foi
perdoada. Nós devemos também, meus irmãos, perdoar o nosso próximo de todo o nosso coração. Não 7 vezes, mas quantas vezes for preciso. Porque assim nós manifestamos o amor de Deus que está no nosso coração. E eu não digo isso, meus irmãos, a respeito do perdão, que nós devemos ser bobo das pessoas, sabe? Não, meus irmãos. Eu digo isso, meus irmãos, que quando nós liberamos perdão, quando nós oramos pelo nosso inimigo, a nossa alma, sabe, ela é curada. Quantas pessoas vivem sua vida toda magoada, triste, com ódio, porque não soube perdoar? Famílias destruídas, 10, 20 anos, o filho não vê o pai não vê o filho, e aí acontece alguma doença, fica aquele peso na consciência. Nossa, mas eu poderia ter feito mais, eu poderia ter me reconciliado, eu poderia ter deixado o orgulho de lado, e eu não deixei o orgulho de lado, eu me reconciliei, e agora ele morreu, e agora? Nada cura uma consciência pesada. É difícil de carregar essa farda. Por que esperar uma doença para amar? Por que esperar uma situação adversa para nós fazermos o nosso melhor, meus irmãos? Abrace hoje, ame hoje. Glória a Deus. Cuide da sua esposa enquanto você tem. Glória a Deus. Cuide do seu filho enquanto você tem, dos seus pais enquanto você tem. Porque pode chegar um dia que você não tenha mais. As coisas não são eternas. A única coisa eterna é a presença de Deus, a palavra de Deus. Mas as coisas passam, meus irmãos. E nós perdemos muito tempo magoados, orgulhosos, sendo que Jesus ele já nos mostra que nós devemos perdoar de todo o coração. E não importa se a pessoa vai aceitar o perdão ou não. Não importa. Sabe por quê? Porque quando você perdoa, a sua alma é curada. Você está tranquilo. Glória a Deus. Se aquela pessoa não aceitou o perdão, o problema é dela. Porque existem pessoas, meus irmãos, que nós devemos perdoar e dá para voltar a ter um relacionamento, dá para voltar a ter uma amizade. Mas existem pessoas, meus irmãos, que infelizmente nós devemos perdoar e são pessoas tóxicas. Então são pessoas que nós não vamos conseguir ter amizade mais. Mas isso não quer dizer que se a pessoa precisar, não iremos ajudar. Nós não iremos orar pela vida daquela pessoa, né? Entendeu, meus irmãos? Então, da mesma forma, meus irmãos, que Jesus perdoou uma dívida muito alta nossa, né? Nós devemos perdoar até aqui na dívida do nosso irmão. Não importa o que o próximo fez contra nós. Vai ser muito pequeno, perto do que nós fizemos contra Deus. Perto do que dia após dia, ainda como cristãos, nós fazemos contra Deus. Porque sim, teve um dia o qual nós fomos perdoados, a conversão, sim. Mas ainda nós continuamos de vez em quando pecando. É ou não é? Não vivemos a prática do pecado, mas se nós não vigiarmos, não orarmos, nós pecamos. Contra o nosso irmão, contra Deus. Então nós precisamos a cada dia do perdão de Deus. E a forma de mostrar que Deus nos perdoou é perdoando o nosso próximo. Caminhando então, meus irmãos, cuidado, meu irmão, minha irmã, se você não sabe perdoar. Porque Jesus foi bem claro em dizer que aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Lá em Mateus 6. E há o castigo, meus irmãos, para aquele que não perdoa. Então os conservos, né, viram ali que aquele servo não tinha perdoado, e o que eles fizeram? Falaram com o Senhor, com o rei. Então o rei disse, então seu Senhor chamando, no versículo 32, disse, servo malvado ou negligente, algumas versões, perdoei-te aquela dívida toda, impagável, porque você me suplicaste, porque você pediu, porque eu quis pagar. Não devias tu, olha aí, igualmente compadecer-te do teu conservo, do teu próximo, como também eu compadeci de ti? O certo é o quê? Ele foi perdoado, ele perdoa. O certo, meus irmãos, é o que nós recebemos de Deus, nós damos. Recebemos amor, damos amor. Recebemos perdão, damos perdão. Recebemos misericórdia, damos misericórdia. Não é recebemos amor, damos ódio. Não é recebemos perdão, damos...
Indignando-se, o seu senhor entregou aos verbudos até que ele pagasse toda a dívida. Então, meus irmãos, aqui é uma advertência para você que ainda não sabe perdoar, para você que ainda recebe o perdão de Deus, mas não sabe transmitir esse perdão de Deus. O Senhor vai tratar com você. Há consequências para nossas atitudes, sabia? O pecado, meus irmãos, Deus perdoa, mas as consequências Ele permite que continue. Então, cuidado. Você que não sabe perdoar, você que recebeu o perdão de Deus e ainda não perdoa, né? Você que recebeu o amor de Deus e ainda não sabe amar. E há uma boa notícia até para você que não sabe ainda. Peça a Deus. Fala: Senhor, quebranta meu coração. Eu preciso da tua cura. Eu preciso aprender a perdoar. Eu ainda estou com mágoa no coração, com tristeza no coração. Entrega diante de Deus esse coração seu. Deixa de carregar esse fardo pesado e carrega o fardo que é leve de Jesus. Glória a Deus. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. O fardo do pecado é pesado, mas o fardo de Jesus, ele é leve. Concluindo, meus irmãos, você já perdeu muito tempo, talvez, meus irmãos, triste, magoado. Hoje à noite você se reconciliar com Deus e com o seu próximo. Glória a Deus. Não se engane. Mas eu já me reconciliei com Deus e está bom. Não, meus irmãos. A Bíblia ensina que nós devemos nos reconciliar com Deus e com o próximo. Não sei como está o seu casamento, não sei como está a sua família. Aqui todo mundo é crente, né? Aqui todo mundo é santo, mas nós sabemos que nós temos nossos percalços, meus irmãos. Se reconcilie com seu esposo, com sua esposa, se reconcilie com seu filho, com sua família, com seu parente, com aquele que você não fala há muito tempo, talvez. Manda uma mensagem. Isso não é fraqueza, é força. Fala: vamos conversar. Se não quiser conversar, me perdoa. Às vezes o perdão tem que partir de nós, meus irmãos. Às vezes nós ficamos esperando, né, as pessoas, né? E tem que partir de nós, meus irmãos. Se nós queremos cura para a nossa alma, nós devemos aprender a perdoar. Porque a nossa alma nunca vai ser curada, meus irmãos, enquanto nós não aprendermos a perdoar. Enquanto nós não aprendemos a amar. A principal marca de uma igreja forte, da igreja de Cristo, é o amor. Como nós iremos praticar o amor se nós não perdoamos, meus irmãos? O perdão, ele é o ápice do amor. E nós não devemos perdoar o próximo porque ele merece, ou porque a falta dele não é grave. Nós devemos perdoar o próximo, meus irmãos, assim como Deus nos perdoou, porque Ele nos ama. O único motivo de Deus ter nos perdoado é porque Ele nos ama. Não tínhamos nada para oferecer para Ele, e ainda não temos, não é verdade? Mas Ele continua nos perdoando, nos perdoou e continua nos perdoando. Então, meus irmãos, a advertência é essa: cuidado. Se você não perdoa, se você não sabe amar, da mesma forma Deus não te perdoa. Então, não adianta você estar brigado com seu esposo, com a sua esposa, e ir diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa, né? Porque eu tenho errado, pecado, e não se reconciliar com sua esposa. Não adianta. A Bíblia é clara em dizer que Deus não vai ouvir essa oração, meus irmãos. Ele não vai te perdoar. Agora, se você pede perdão a Deus, vai diante da sua esposa: olha, você está aqui, seu marido, olha, vamos conversar, me desculpa, eu pisei na bola, né? Não era para esse caminho, eu tomei esse caminho, tá? Aí sim, diante de Deus, você será perdoado. A forma que nós tratamos o próximo, meus irmãos, escutem isso, reflete o Deus que nós servimos. A forma que nós tratamos o próximo, seja ele quem for, reflete o Deus que nós servimos. É pelas nossas obras, boas obras, que as pessoas irão reconhecer Jesus Cristo.
É pelo amor que as pessoas irão reconhecer que nós servimos ao Senhor Jesus Cristo. Que nós não somos mais uma igreja, ou uma falsa igreja, ou pregamos aquilo que é falso. Mas que nós somos uma igreja verdadeira. Que apesar de pequeno em número, é grande em poder. Porque é uma igreja que ora. Porque é uma igreja que é cheia do Espírito Santo de Deus. Porque é uma igreja que cumpre o propósito do Senhor Jesus Cristo. Então esta noite nós aprendemos, meus irmãos, que o perdão não tem limite. O perdão de Deus por nós e o nosso perdão por o próximo não deve ter limite. Nós aprendemos que nós devemos cuidar da nossa mordomia, né? Do nosso corpo, do nosso tempo, do nosso dinheiro. Né? Que é aquela coisa, mexeu no bolso, né? Complicado. Mas meus irmãos, nosso Deus não deve ser mamão, deve ser o Senhor Jesus. E nós devemos, meus irmãos, praticar aquilo que nós já recebemos de Deus. Falei especificamente do perdão hoje, mas o perdão, o amor. E todos nós, meus irmãos, devemos buscar com bastante diligência, né, ter o fruto do Espírito Santo de Gálatas 5. Todo cristão tem que ter o fruto do Espírito Santo. Senão ele não é cheio do Espírito Santo. Senão tem algo errado. Amém? Que Deus abençoe. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Glória a Deus. Eu estarei orando com os irmãos. Depois eu vou ministério de louvor, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelas tuas misericórdias que não tem fim. Muito obrigado porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Muito obrigado porque não foi mérito nosso, foi graça e misericórdia do Senhor. Muito obrigado por esta noite, a qual o Senhor tem nos usado como instrumento através dos louvores, através da tua palavra, para passar a tua mensagem. Pai, eu não conheço o coração de cada um dos meus irmãos aqui, mas o Senhor conhece o coração e as necessidades. Venha de encontro desse coração magoado, venha de encontro desse coração triste, venha de encontro desse coração, Pai, que perdeu a alegria da salvação. Aquele que está desanimado, aquele que está fraco na fé, venha, Senhor, meu Pai, de encontro. O Senhor é poderoso para fazer ressuscitar um vale de ossos secos. Ressuscita os nossos corações, nos renova, Pai, porque nós declaramos esta noite que nós somos miseravelmente dependentes do Senhor. Que se não fosse as tuas misericórdias, que se não fosse a tua graça, há muito nós já teríamos sido consumidos. Mas nós estamos aqui esta noite porque nós precisávamos ouvir a tua voz, nós precisávamos ouvir a tua palavra, palavra essa viva e eficaz. Oh Senhor, muito obrigado por tudo. Conceda-nos uma excelente semana na tua presença, semana essa de vitória em Jesus Cristo. Porque em Jesus nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nos perdoou. Muito obrigado pelo teu perdão, Pai. Não tem palavras que possam agradecer o teu perdão, a tua graça, a tua presença, Senhor. O salmista diz que vale mais um dia na tua presença do que 1000 em outros lugares. Nos ensina, Senhor, a permanecer na tua presença. Nos ensina a amar. Para que assim, Pai, o mundo reconheça que somente o Senhor é Deus. Para que assim, Senhor Deus, Pai, nós sejamos homens e mulheres segundo o teu coração. Nos transforma, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos e entregamos as nossas vidas. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe.